Sejam bem-vindos a mais um debate político. Hoje eu tenho a presença do meu amigo, que inclusive a gente faz uma dobradinha na rede Onda Digital no programa A Tarde na Onda, Jackson Nascimento. Como vai? Tudo bom? Prazer imenso estar aqui com você. Tenho acompanhado, o debate político, acho que é uma proposta muito bacana, significativa para o público que está cada vez com essa ansiedade de saber o que acontece no cenário político. Para a gente começar aqui, eu já quero dizer quem é ele, mas a gente vai falar de Jackson Nascimento por Jackson Nascimento. Olha, eu tenho uma frase, inclusive, comigo, que eu considero bastante durante todo esse momento, cada momento da minha vida, que é um eterno aprendiz. Eu sou um eterno aprendiz, né? Eu sou mestre de poucos e aprendiz de muitos. Todos os dias eu estou aprendendo dentro dessa profissão que eu considero uma profissão extremamente importante para a sociedade, que é a comunicação. Me incluo nisso. Já tenho 38 anos de rádio, televisão e algumas assessorias. Sou oriundo do interior, sou nômade, porque já vivi em várias cidades. Tenho um canal no YouTube, se permite que eu fale, Nômades com Jackson Nascimento. Já fiz rádio no interior, como em Itacoatiara e também em outros municípios. Participei de vários programas de rádio e de televisão. Atualmente estou na Onda Digital. Sou casado, pai da doutora Giovana, com muito orgulho, né? E sou amazonense, amazônida, nortista, latino-americano e ser humano. Ele é tudo isso e muito mais, porque a gente vai falar sobre ele e a gente vai começar a falar sobre os seus feitos, né? Você falar sobre a história da política no estado do Amazonas é falar também sobre Jackson Nascimento. Pois é, eu tive essa oportunidade, Érica, de participar ativamente, porque eu fui do movimento estudantil. Em 1988, 89, eu fui delegado aqui da União dos Estudantes Secundaristas do Amazonas, em Brasília, aonde foi um congresso da UNE, aconteceu um congresso da UNE, alguns colegas participaram comigo dessa jornada, e eu era de um movimento estudantil em que reivindicava uma série de situações, como meia passagem, né? Como outras inserções dentro da educação, escolas que pudessem ter estrutura ampliada, não só na capital, como também para o interior. Nós ainda temos um déficit, porém, menor do que na década de 80 e 90. E ali eu tive a oportunidade de conhecer grandes figuras, pessoas da área da educação, da filosofia, da antropologia. Então, eu me considero uma pessoa, desde cedo, sabe, um ativista, seja na questão política, cultural e da área de comunicação. Eu estreiei com 12 para 13 anos na comunicação, no rádio. Fazia um programa de rádio com 13 anos de idade, né? Fui fazer uma peça teatral, eu era da equipe da cultura, isso lá em Itacoatiara, inclusive, e aí fui alçado para divulgar o teatro em um carro volante de uma distribuidora de bebidas. E ali perceberam que eu tinha, né, além da interpretação, o dom de comunicar. E propuseram um programa de rádio, eu tinha 13 anos de idade, de lá para cá vim fazendo essa trajetória no rádio e na televisão, onde eu pude realizar esse feito profissional aqui na capital. E a voz é inconfundível, né? Quem ouve a voz de Jackson, a qualquer lugar já sabe que é o Jackson Nascimento. É verdade. Jackson, quando a gente fala dessa temporalidade, né, entre a história, o presente, né, o futuro, o passado, olhando, fazendo assim uma análise sobre o contexto político, como é que você avalia o momento atual da política no estado do Amazonas? A gente sabe que, quando se fala de caciques políticos, né, sim, muitos já se foram, né? A gente teve a última morte, que foi de Amazonino Mendes, né? E agora a gente está vivendo uma temporalidade
de um momento tão exponencial que está surgindo novos nomes. Exatamente. E aí a gente fica, quem é agora o novo cacique, né? Exatamente. Vamos falar um pouco sobre isso? Vamos, com certeza. Veja, um grupo político que desde 1982, preste bem atenção, até meados... Um ano depois que eu nasci em Um ano 81. depois, exatamente. Olha só, até meados agora, de 2022 para 2023, com a morte de Amazonino Mendes, esse grupo começa a se dissolver. A gente discutiu, inclusive, em vários programas, vale ressaltar aqui nomes que também fizeram essa observação, que foi o ex-deputado e atual secretário Serafim Correia, né, que tem uma participação política muito ativa. Nós temos memórias vivas dessa trajetória política no estado do Amazonas. Arthur Virgílio Neto, por exemplo, que tem a sua contribuição política no estado do Amazonas. Você acha né? que ele ainda vem para essa eleição para a prefeitura? Apareceu na pesquisa como uma forma de recall, né, o nome de Arthur Virgílio Neto, mas eu acredito que não venha mais. Acredito que a sua contribuição já está para a história. E os últimos resultados, alguns políticos que têm assim, a capacidade de compreender, né, um movimento da população, da sociedade, do momento em que se vive, se recolhem. Né? Nós temos muitos exemplos significativos que eu tive a oportunidade de conhecer. Né? A exemplo de grandes nomes da política. Muito me deixa satisfeito, por exemplo, de vultos históricos políticos que eu tive a oportunidade de entrevistar, como é o caso do ex-senador Jefferson Pérez, que tinha uma análise política constante, atual e futurística. Acredite, o que a gente vive hoje, ele falava já falava em suas entrevistas, em seus comentários, e sempre foi muito solícito. Apesar de ter aquela postura sisuda, direta e objetiva, mas sempre foi uma pessoa muito solícita com a imprensa e com os programas de comunicação. E dentro desse contexto, a gente está falando agora sobre novos nomes, né? Dentro da política. Se a gente pegar essa entrevista aqui, depois há 10 anos, a gente voltar a ela, eu quero que a gente tenha essa sensação. Quem você acha desses nomes que estão surgindo vai ter muita perspectiva de crescimento aqui no estado do Amazonas? Olha, tem nomes hoje que se apresentam como aquela onda política. A política, ela tem essa dinâmica, e em todos os comentários eu gosto de citar, né? Essa dinâmica está voltada justamente para um momento histórico de cada era em que vivemos. Observe, por exemplo, que o governo anterior fala de uma esfera federal, né? Fez com que o Congresso Nacional hoje tivesse um número significativo de parlamentares conservadores. Ponto. O Executivo, há um contraponto nisso, que não faz parte da direita, vamos colocar dessa forma, é a esquerda, o PT volta ao poder, porém, não é equilíbrio, é uma divergência que ocorre hoje, né, no Congresso Nacional. Então, essa divergência vai trazer o quê? Não equilíbrio, mas uma forma de você compreender como funciona a política. Aqui no Amazonas, nós ainda não temos, por exemplo, o que eu vivenciei como parlamentares que pudessem, com argumento, sabe, com convicção e, ao mesmo tempo, com base política, contestar. Né? A gente vive um marasmo no que se diz respeito no parlamento, por exemplo. Veja, dos 24 deputados, 23 são da base e um apenas oposição. Ou, às vezes, circula em nome de defesa da sociedade, aprovar algo, não que tenha sido isso não radical. É saudável. Não né? Não há um equilíbrio, não há uma forma de você fazer a colocação, por exemplo, né, dos pontos que são primordiais para que haja o parlamento de forma incisiva com os anseios da população. Eu, oriundo do interior, tenho essa prova disso. O estado do Amazonas tem a sua concentração na capital. Né? E tem outros detalhes que eu posso, ainda durante o programa, fazer essa defesa com o seguinte, em outros segmentos, para provar para você que ainda precisa muito mais participação política
num todo no estado do Amazonas. Falando entre passado e futuro, que a gente está sempre assim, Sim. né? E o presente, das entrevistas que foram muitas que você já fez, quais são ou qual é a entrevista que você pensa assim, essa marcou a minha vida? Olha, eu vou te dizer, é muito difícil essa pergunta, né? Em 1992, quando o então presidente Fernando Collor de Mello visitou Itacoatiara, na Costa da Conceição, uma comunidade rural que fica bem acima de Itacoatiara, para anunciar uma vacina, ribeirinha, etc. Aquele era um momento de redemocratização que nós estávamos vivendo, né? Aquele era o momento do primeiro, digamos assim, presidente eleito, de uma forma em que o povo participou, entende? Depois a história se responsabiliza. Várias das leis de estatutos do SUS vieram a posteriori. Exatamente. Eu estou falando daquele momento. Então aquilo foi algo muito significativo. Em 1994, quando houve a caravana da cidadania do atual presidente Lula, que visitou o polo madeireiro de Itacoatiara, que era pujante, a madeira em toras eram embarcadas em navio e ia mundo afora, passando para o oceano via Belém. Então foi um momento também oportuno. Então são dois gigantes, né, da política que nós estamos falando, que eu tive a oportunidade de entrevistá-lo ou de fazer uma pergunta, entende? Recentemente eu coloquei até num TBT também, que me deixou bastante emocionado, foi entrevistar a Hebe Camargo, que veio a Manaus, acompanhando a presidenta Dilma, numa campanha de mamógrafos que seriam distribuídos nas capitais da Amazônia, né? Então a Hebe já estava doente, mas mesmo assim estava acompanhando, e foi muito solícita, e é um ícone da televisão brasileira. E para mim foi muito significativo isso. Eu inclusive, postei recentemente na minha rede social esse TBT, um TBT de responsa com a Hebe Camargo. Foram grandes as entrevistas, mas uma me chamou muita atenção, que acompanha muito a minha juventude, que foi... eu não entrevistei, mas eu cumprimentei o Roger Waters, no interior do Teatro Amazonas, ele que compôs uma ópera Sá e Rá, né? Eu era repórter da extinta TV Cultura, atual TV Encontro das Águas, e fui ao teatro cobrir esse evento, que era o Festival de Ópera, e lá estava o Roger Waters, em pé ali. Sou fã, né? Não, sabe, com uma calça jeans, uma camisa básica branca, uma garrafa de chá, que eu também ando com a minha garrafinha, um cigarrinho de palha, foi lá fora, fumou. Olha, esse aqui é o Roger Waters, da dupla do Pink Floyd. Não entrevistei, mas cumprimentei. E foi um momento tão inusitado e mágico que eu não bati nenhuma foto. Ficou na memória. Ficou na memória. Interessante tudo isso. Isso faz parte do trabalho do repórter, né? Sim. Eu me considero, o repórter ele tem essa possibilidade de viver momentos mágicos, momentos totalmente ímpares. Eu acho isso muito bacana da nossa profissão, e ela, apesar de ter, em alguns momentos, certas adversidades, mas é uma profissão que nos proporciona esse tipo de momentos da nossa vida. Antes do jogo das cartas... O jogo das cartas. Antes do jogo das cartas, você falou sobre algumas das entrevistas que marcaram, né? Agora, eu gostaria que você falasse pra gente de um momento que é o momento do contato de você como comunicador com a população, com o fenômeno, com uma situação que você vivenciou enquanto profissional, que marcou e que está na sua memória. Olha, são vários momentos. Assim que povoa-se a memória mesmo, é o processo político, né? As campanhas políticas, os debates políticos, os bastidores políticos, né? O que se vê, o que não se pode levar para o público externo. Acho isso uma grande dívida que nós, como profissionais, em nome da ética, é claro, não dá para falar, né? A gente precisa ter esse lado profissional, claro, saber discernir o lado
profissional, do lado público, né? Recentemente tivemos, inclusive, isso sendo ferido de uma forma terrível, correto? Nem tudo que é público é de interesse público. Sim. Né? Então, isso aí é algo que a gente tem que todo tempo, sabe, potencializar, entende? Aí você diz, mas a pessoa pública, ela não tem seus limites. Ela tem sim os seus limites, principalmente quando se trata de algo, de um fórum extremamente íntimo. E a gente vai falar mais sobre isso, Muito fake bem. news principalmente, mas agora a gente tem o jogo das cartas, e aqui eu Vamos vou lá. embaralhar, e aí você vai tirar a figura de uma personalidade e a gente vai falar sobre ela. Vamos lá, E aí primeira você aqui. mostra aqui, Deixa para eu quem ver está quem é a assistindo, primeira. quem é. Olha só, isso aqui é algo extremamente... Vou mostrar aí. Para cá? Ó, presidente Lula. Aqui, Como né? é que você está avaliando esses meses, que não é um ano, né? São meses de mandato, Aham. do que você fala, né? O 3.0. Exato, falo sempre do 3.0. Olha, Érica, independente de qualquer simpatia, independente de qualquer crítica que se faça a um político, né, nós temos que reconhecer que o atual governo fez grandes feitos diante de tantas situações, eu vou colocar equivocadas, para ser elegante com todo o estúdio, com toda a produção que você me recebeu aqui, equivocadas que aconteceram nos últimos anos. Sabe? Não precisa ir muito longe, não precisa fazer pesquisa, não precisa trazer especialistas em antropologia para se tratar do que nós passamos. Eu tiro pelo nosso quintal, que eu sempre falo. Eu digo pelos povos Yanomami abandonados, eu digo pelas formas com que se dirigiu a uma nação, de que é preciso deixar a boiada passar, de que é preciso, sabe, escândalos, tais escândalos como a venda de madeiras envolvendo um ministro do meio ambiente. Eu estou falando do nosso quintal, a violência que já dura décadas no Vale do Javari, que culminou com a morte de Dom e Bruno, entende? São situações que nós não devemos banalizarmos. Eu acho que o governo, quando começou esse 3.0 do presidente Lula, só o fato daquela comitiva de ministros e o próprio presidente ir à terra Yanomami, para mim, já foi um grande alívio. Um grande alívio. Porque, olha, hoje pode ser os Yanomamis, os Cambebas, os Mundurucus, os loiros, e depois será eu. E se eu ficar calado, quem é que vai falar? Isso aí. Vamos agora, outra carta. Mais uma? É. Vou pegar aqui de baixo para Pode saber pegar. qual é o processo. Eu tô muito bem hoje. Aí vamos eu tô embaralhar bem. essas cartas Embaralha aqui. aí. Mostra aí Não é quem difícil falar. Amon Mandel. Amon Mandel. Como é que você... Quando você olha para essa foto do Amon, o que vem à sua cabeça? Me vem à cabeça a nova geração política. Me vem à cabeça um novo jeito de fazer política. Aquilo que a gente tinha, né, no jornalismo dos 120 caracteres, hoje está no emoji. Faz essa comparação. Entende? Faz essa comparação. Eu não sei vocês, mas a evolução do celular, por exemplo, você faz essa comparação, você vai lidar também com as mudanças do cenário político e de seus personagens. O Amon consegue se comunicar com a atual comunicação em que a gente está vivendo. Antes a gente saía para fazer matéria, era uma equipe que tinha até um cidadão segurando um iluminador, o gravador, a câmera. Hoje, sozinho você faz a matéria e envia para a redação, envia para a produção. A velocidade da comunicação mudou. Assim como os personagens. É muito novo, ele pode ser inexperiente, como eu tenho ouvido muita gente falar. Porém, há um conjunto hoje que converge para o fenômeno de estar entre as pesquisas, disputando aqui o executivo de uma das maiores capitais do país, que é Manaus. O censo do IBGE provou isso, que é a maior da Amazônia. E aí, significa o quê? Que estamos vivendo uma nova era, que a população enxerga como o atual, o moderno e o futuro. Mais uma carta, vou embaralhar aqui. Isso. Vamos lá. Embaralhemos a última aqui. Vamos lá. Olha aqui, deputado.
Jorge Lins, vamos mostrar aí como Beleza? é que você avalia o primeiro mandato do Jorge Lins. Eu ainda não conheço o deputado Jorge Lins, mas conheço o Belarmino Lins, que é o pai dele, conheço o deputado federal Átila Lins, que é o tio dele, enfim, a família Lins, que tem uma história política. O George, doutor George, que ele é médico, né? Ele faz parte de um clã político que tem o seu potencial por conta da sua atuação. Se tem um político que é uma unanimidade na presença dos seus eleitores, é o Átila Lins, como deputado federal, e o Belarmino Lins, como deputado estadual. Essa passagem de bastão não foi à toa. Essa transferência de votos não é algo que se possa contestar o trabalho desses dois que eu conheço como cobertura política, como cobertura de eleições e, principalmente, cobertura de seus mandatos ao longo da história política de cada um. Então, o George é novato, mas herda esse, digamos, perfil de atuação política da família Lins. Vamos mais uma. Baralhei novamente. Vamos lá. Caio André. Mostra Caio aí. André, Presidente da Câmara Municipal de Manaus. presidente da Câmara Municipal de Manaus. Bem, desde dezembro, quando ele fez a sua articulação com aquele momento específico em que vivia a base do chefe do Executivo praticamente dissolvida, foi algo que o demonstrou o seu poder de articulação política. Também é um novato na política, preside o Executivo, que é um dos principais, diríamos, importantes orçamentos do Executivo aqui no Amazonas, porque a maior prefeitura é a de Manaus, né? É um advogado, se comunica muito bem, tem participado de algumas entrevistas, eu tenho visto algumas entrevistas, não o conheço ainda, né? Mas tem demonstrado uma articulação nesse sentido de agregar e pontuar. Você veja que ele, né, naquele momento em que houve essa dissolução, eu creio que você lembra, em dezembro do ano passado, Sim. quando a base se estremeceu, né, depois foi recomposta, mas já tinha feito a eleição da mesa diretora. É essa dinâmica da política que você tem que compreender. Aquele momento passou. Temos outro momento hoje? Tem. E ele faz essa pontuação de articulação política no Parlamento Municipal de forma muito, digamos assim, elegante. A gente está passando por uma série de mudanças, inclusive na legislação. Certo. E aí a gente viu que houve também já a votação na ALEAM, que teve mudança nos regimentos internos, Isso. Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas e também no TCE. TCE. E isso demonstra que há uma mudança, né, com as pessoas que estão chegando agora também no poder. Não significa que são pessoas que não estão articuladas também com outras pessoas que já têm experiência, Exato. né, no game político. E aí, falando sobre essas mudanças que a gente está vivendo, eu gostaria que você pudesse falar para mim como é que você vislumbra daqui a 10 anos o estado do Amazonas. Se a gente realmente vai ter daqui a 10 anos uma BR-319, se vai progredir ou realmente ainda estagnar? Inevitavelmente o Amazonas vai progredir. Inevitavelmente. E eu falo porque, em poucos segundos, o Amazonas já demonstrou sua capacidade no que se diz respeito ao Linhão de Tucuruí, que depois de 11 anos se consolidou no Baixo Amazonas. Estou falando aqui de Taquatiara, estou falando de Altazes, que tem um potássio que pode alimentar o mundo, e estou falando de Itapiranga e Silves, com o Campo do Azulão, do gás que hoje alimenta a cidade de Boa Vista, Roraima, através de um comboio que sai ali da Estrada da Várzea. Você está entendendo o processo? A BR-319, talvez com esse apelo em peso que vem sendo feito devido à forte estiagem no isolamento do estado do Amazonas, possa ser que ela se consolide.
Ainda mais com a vinda do Geraldo Alckmin, Geraldo né? Alckmin. Que já é a segunda vez que está vindo. A Exatamente. gente não tinha essa frequência, Não né? tinha. Então, a visão para cá será completamente diferente nesse sentido, porque nós não estamos querendo a BR-319 simplesmente para passear de carro até o restante do país. Não, é fazer a conexão terrestre com o estado de Rondônia, com o Mato Grosso e os outros estados que possam absorver o escoamento da produção do polo industrial de Manaus, que hoje pode muito bem impactar no frete que é realizado de forma fluvial. Quer dizer, são situações que não dá para frear absolutamente nada. Tem esse debate, esse discurso de impacto ambiental que pode causar na BR-319. Eu digo com toda a segurança para vocês, já ouvi alguns especialistas, inclusive, a respeito disso. O impacto já foi causado em 1976, quando abriram a estrada, e que o meião de 516 quilômetros não oferecem tais impactos. E um detalhe importante também nesse sentido é que, se houver uma fiscalização rigorosa, mais, digamos, investimentos para IBAMA, ICMBio, Forças Armadas e etc., não precisa haver tanta preocupação com impactos ambientais. Sim, temos que preservar a Amazônia, mas o Amazônida também precisa ser preservado. Agora a gente vai naquela situação que jogou, falou, né? Exato. Vamos lá. Um prefeito. Um prefeito de Manaus ou... O que você quiser. Um prefeito. Caramba. Nome de um prefeito. O nome de um prefeito... Eu gostei do Serafim Corrêa, na prefeitura. Gostei. Vamos lá. Governador. Governador, eu acompanhei de perto alguns governadores. Eu tenho 2 governadores, na verdade, mas, né, eu vejo assim como uma pessoa muito voltada para resolver as situações de forma técnica e profissional, né? Eduardo Braga. Uma dica para os senadores da bancada do Amazonas. Senador da bancada do Amazonas. Uma dica para eles. Comunicar-se mais com o seu eleitorado. Não, eu não digo nem eleitorado. Comunicar-se mais com o Amazonas em todos os veículos. Da voz comunitária que tem na feira até o Convergente, onde nós estamos agora. Uma sugestão para o presidente do Brasil, Lula. Presidente do Brasil, Lula. Uma sugestão, deixa eu ver. Voltar os seus discursos e, principalmente, os temas para a política interna. Uma dica para a população cobrar a eficácia das autoridades. Como é que a população pode cobrar? Simplesmente enviar mensagem para os arrobas. @senador fulano de tal, @deputado fulano de tal, @prefeito. Mande mensagens. Assim como o povo nas ruas, a caixa de mensagens deles, bem movimentada, força a fazer alguma coisa. E agora a gente finaliza o debate político com a presença de Jackson Nascimento. E essa câmera é para você mandar uma mensagem para quem está assistindo a gente. Bem, pessoal, muito obrigado, agradeço pelo convite. É uma forma de a gente se comunicar, não tenha dúvida disso. Continue acessando, assistindo programas de conteúdo como o Debate Político com Érica Lima e o Convergente também, que traz os temas políticos mais atuais aqui do Amazonas. Muito obrigado.